Olá pessoal, eu sou Paulo Ramos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu estou aqui para mais um vídeo falando de livros. Esse aqui, Churchill, a ciência por trás dos discursos, como palavras se transformam em armas, do Ricardo Sondermann, esse senhor aqui. Esse livro é de 2018, ele não é uma biografia do Churchill, ele não é uma referência exata à Segunda Guerra, e sim uma análise de 12 discursos selecionados durante esse período de Segunda Guerra, nos anos 40, na primeira metade dos anos 40. O intuito do autor aqui é fazer uma análise dos principais discursos de Churchill durante diferentes períodos da guerra. E ele constrói até gráficos e tabelas aqui, como pode ser visto aqui, por exemplo, onde ele separa a parte otimista da parte pessimista e demonstra mais ou menos para quem é direcionado aquele texto. Porque Churchill, embora a oratória dele não fosse muito boa, no início da música Aces High, do Iron Maiden, tem o finalzinho do discurso dele, Jamais Ceder. A gente vê que ele tem uma voz meio embargada, meio monótona, ele era gago, ele teve muita dificuldade na escola em aprender latim, grego, e foi separado de uma turma para estudar mais o inglês, pelo menos para aprender o inglês. Isso aí a gente está falando do final do século XIX, né? Ele teve carreira militar, ele ganhava vida escrevendo como jornalista, escrevendo livros, inclusive em 1953 ele ganhou o Prêmio Nobel por causa do seu livro de memórias. Então, Churchill, a base da narrativa dele, da retórica dele, melhor dizendo, é a escrita, que ele fazia com todo cuidado para atingir as pessoas e receber de volta delas um apoio que foi fundamental para a Inglaterra se manter na guerra contra a Alemanha nazista. O Churchill, ele cometeu muitos erros, nas biografias dele dá para ter uma base, até não vale a pena falar disso agora, porque é uma coisa muito extensa, mas antes desse período, antes de 39, ele ficou no ostracismo, só escrevendo. Ele escreveu inúmeras publicações sobre a história da língua inglesa, fez biografias, então ele ficou meio à margem, não só por causa dos erros, ele cometeu erros durante a Primeira Guerra também. Ele ficou um pouco à margem não só pelos seus erros, mas por ele ter uma visão muito pessimista do que ele via na Alemanha. Ele já alertava, já convocava os outros países para a guerra. E quando isso se materializou, que Chamberlain, Halifax não se mostraram como as pessoas certas para liderar a Inglaterra naquela resistência, eles olharam para o lado e estava ali Churchill. E o Churchill, no começo da guerra, ele tem que fazer muita coisa, ele erra, por exemplo, na Noruega, então, mas ele começa a se consolidar porque ele traz a população inglesa e também ele motiva os soldados, dá esperança, deixa bem claro pelo que ele está lutando através dos discursos, não pela retórica. Eles não tinham uma linguagem corporal e também variações de tom. Não, era só o texto, as palavras, como ele colocava as palavras. E é interessante esse tipo de análise, por isso que eu gostei muito desse livro, embora ele tenha erros de digitação mesmo, palavras escritas erradas e tal, que uma revisão para futuras edições corrigem.
essa análise dos discursos e a forma como que ele se dirigia à população, ao legislativo, aos inimigos, aos aliados, foi assim, definitivo para a vitória, ou talvez não exatamente para a vitória, mas para a resistência inglesa, enquanto Hitler tomava conta de toda a Europa. Já tinha invadido a Holanda, a Bélgica, a França, e em um dos discursos Churchill deixa bem claro que ele prefere ver Londres em cinzas do que ver a bandeira alemã, né? Ficar falando alemão, assim. Até o biógrafo oficial do Churchill, um fortuito encontro com o Ricardo Sondermann, ao ser questionado pelo autor desse livro sobre e se não fosse Churchill, fosse Hitler, ele interrompeu e disse: estaríamos todos falando alemão. E essa era a visão que Churchill tinha, que a vitória alemã significava o caos, um período sombrio, onde a ciência, a tecnologia estariam agindo no período mais negro da humanidade, porque muitas pessoas, assim, elas acham que fica nos livros, assim, não entende como a coisa aconteceu, é muito difícil pra gente entender, eu também não entendo, mas imagina quantas pessoas fugiram dos campos de concentração para poder alertar os ingleses e os outros países do que estava acontecendo lá dentro. No mesmo período tinha isso lá na União Soviética. E o Churchill, ele era contra o comunismo, tanto é que depois que terminou a guerra ele queria seguir guerreando e guerrear contra a União Soviética. Ele fez uma concessão na aliança com Stalin, no encontro dos três grandes, que era Stalin, Roosevelt e Churchill, porque o mal imediato era a Alemanha. Mas ele entendia o que o socialismo faz, o que o comunismo faz. E ele era contra isso. A principal ameaça desses movimentos socialistas, comunistas, a história provou isso, basta olhar a história do século XX para notar isso, é a perda da liberdade. E a perda da liberdade é o grande motivador de alguns discursos do Churchill. Ele clama por ajuda externa, falando da liberdade. Que a Inglaterra, que foi a primeira a declarar resistência enquanto a França estava caindo, a Holanda estava caindo, a Inglaterra deixava bem claro nas palavras de Churchill que lutava pela liberdade. Então, eu indico esse livro, é bem bacana para quem gosta de discursos, para quem quer entender um pouco da mentalidade, dos bastidores do que estava acontecendo na época. O Ricardo Sondermann, ele faz essa análise aqui, ele não só bota os discursos, não faz aqueles gráficos com análise, mas também ele coloca o leitor a parte do contexto histórico do que ocorreu. Então é bem bacana, ele é diferente dos livros anteriores que eu comentei aqui, mas eu li há pouco tempo e recomendo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de deixar aqui sua opinião, o seu like, seu dislike, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!